Olá, queridos. Paz e graça em nome do Senhor Jesus. Nossa nona aula demorou, mas começou, né, da nossa escola bíblica digital. Preparação para o batismo. Vamos começar falando do quê? Do reino de Deus. O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. Esse conceito aí, né, de reino de Deus é muito interessante. Quero lembrar a vocês que os discípulos, na época de Cristo Jesus, eles tinham, principalmente porque eram judeus, né, é, tinham essa visão de um reino de Deus na terra, né? A construção do reino de Deus na terra. Então, eles esperavam que um libertador, um guerreiro, um Messias que libertasse eles do Império Romano e constituísse o seu reino, um reino divino, uma teocracia na Terra. Não muito diferente de que muitos ainda, né, os amilenistas, alguma coisa, queiram pregar ou viver, né? A Igreja Católica mesmo, por ter essa visão de implantação do reino de Deus, o reino de Deus vai ser implantado através da Igreja na Terra, por isso que ela tem aí as suas igrejas como castelos medievais. Você já notou que as igrejas são como algumas como castelos medievais, né? São o reino de Deus, castelos de Deus ali, né? Então a gente tem que ter essa visão que o reino de Deus vem através de Cristo Jesus e ele está e ainda não, né, e a gente vai chegar lá, mostrando que agora é um reino espiritual. E a gente vai entender isso conforme formos caminhando, certo? É também o domínio de Deus no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. É assim o reino invisível nos corações regenerados que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. Então o reino de Deus é visto aonde? Nas pessoas, é visto nas vidas. É, então, muitas vezes a gente quer um reino de Deus é, físico apenas, né? Queremos uma paz extraordinária, queremos o cordeiro com o leão, né? A víbora que não mata ninguém, nós queremos que as coisas, os pobres não sintam fome, nós queremos o fim da violência, nós queremos as coisas, mas nós temos que nos lembrar que o reino de Deus tem que nascer no nosso coração. E todas essas mazelas, toda esta destruição que nós temos hoje no mundo, essa violência, essas coisas tristes, nascem por causa do pecado no nosso coração. Então, se o reino de Deus for instaurado no nosso coração, na nossa vida, o nosso testemunho, e o testemunho aqui não é só falar, o testemunho aqui é viver como súditos, e ele usa a palavra súdito, servo ali, daquele que vive para o seu Senhor e Rei. Né? Ele está debaixo da autoridade do seu Senhor e Rei. E daí o mundo à nossa volta será transformado pelo nosso testemunho. E ele segue falando no 2, a consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido e surgirão os novos céus e a nova terra para a eterna habitação dos remidos com Deus. Né? Isso a gente vê biblicamente, é a promessa de Deus, quando o próprio Senhor Jesus Cristo fala a nós, antes da sua partida, que ele ia preparar um lugar para nós, que na casa do Pai havia muitas moradas e que nós iríamos morar com ele. Né? Então, acontecerá a segunda volta. Muita gente pensa, mas que segunda volta é essa? Há também a questão aí da volta de Cristo ser
o arrebatamento ser antes ou depois, e daí nós temos, né, várias linhas teológicas, vários nomes complicados que vamos estudar mais adiante, vamos chegar nisso, né? Mas agora basta a gente saber que o Senhor Jesus, e esse é o principal fundamento, irá voltar. E nós temos que estar preparados, né? Como as amigas da noiva, aquelas que carregavam, né? Que tinham que ter o óleo, né? E quando o noivo chegar na cidade, elas fazerem o cortejo, porque o noivo vai chegar. Isso está certo. Esse casamento já foi ataviado. E nós temos que ter óleo, nós temos que ter na nossa vida unção, a presença do Espírito Santo, nós temos que ter oração, vigilantes, nós temos que estar com a palavra de Deus para que o nosso coração queima, não venha esfriar, que a nossa luz esteja sempre acesa, e a luz é a verdade da palavra de Deus que nos ilumina, né? Então, o reino será concretizado na volta de Cristo, onde todo o mal será destruído, né? Acabará, e daí viveremos com o Senhor. Presente e futuro, já e o ainda não, aquilo que eu falei, o reino de Deus tem uma dimensão presente e uma futura, né? A dimensão presente, o já, Jesus anunciou que o reino de Deus está próximo, Marcos 1,15, indicando que a sua chegada começou com o seu ministério. Cristo Jesus inaugura o reino de Deus, inaugura o reino na vida das pessoas. Ele se manifesta na vida daqueles que se submetem à vontade de Deus através da ação do Espírito Santo. Sinais como a expulsão de demônios eram vistos por Jesus como uma evidência da chegada do reino de Deus, a libertação do homem das trevas, né? Deus estava livrando as vidas das obras do diabo, estavam operando e trazendo agora a luz. A luz, eu gosto muito, né, de João, quando ele disse, olha, ele era a luz, e ele veio para os seus e os seus não o reconheceram, né? Ele é a luz dos homens. Então, Cristo Jesus é a luz que entra no nosso coração através da obra do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus soberano, e abre os nossos olhos e nos abre a vida, nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Glória ao nome do Senhor Jesus por isso. O segundo ponto diz a dimensão futura, né? Então vimos o já, a estreia de Jesus, né? O ministério de Jesus manifesta a presença do reino de Deus. A dimensão futura, ainda não, a Bíblia também ensina que o reino de Deus será plenamente estabelecido no futuro com a segunda volta de Cristo. Nesse tempo haverá a restauração completa de todas as coisas, eliminando o mal, o sofrimento e a morte, né? Então, o processo está em andamento. O reino está chegando, né? O rei está voltando. E quando ele voltar, ele dará cabo de tudo. Aleluia, né? Aqui estão os princípios fundamentais para quem vive no reino de Deus. Isso é algo importante, grave no seu coração. Buscar o reino em primeiro lugar. Este é o princípio central. Jesus ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso significa que a prioridade máxima na vida de uma pessoa deve ser alinhar seus desejos, pensamentos e ações com a vontade e o governo de Deus, confiando que Ele cuidará de todas as outras necessidades. Pegou o pensamento, pegou essa joia preciosa que nós temos como primeiro ponto, o que nós temos lá no Sermão do Monte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ele está falando ali do alimento, das coisas básicas da vida, serão acrescentadas. Então, isso significa, e vou repetir, que a prioridade máxima, meu querido que está fazendo estudo para o batismo,
A prioridade máxima da tua vida é alinhar teus desejos, pensamentos e ações com a vontade e o governo de Deus, confiando que Ele cuidará de todas as outras necessidades. Então, tu tem que te entregar plenamente ao Senhor. Arrependimento, e transformação. O arrependimento, a porta de entrada para o reino é o arrependimento, que significa uma mudança radical de mente e direção. É o 180. Afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. A proclamação inicial de Jesus era: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Essa transformação não é um evento único, mas um processo contínuo de renovação da mente e do coração, tornando-se uma nova criação em Cristo. 2 Coríntios 5,17 vai falar, Romanos, né? Nós temos lá esse texto maravilhoso em Romanos 12, né? Se não me engano, até vou pegar aqui, porque eu não gosto de me enganar. E Romanos 12, 2, né? E vai trazer para nós essa joia preciosa que nós temos na nossa vida. E diz assim, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que ele está trazendo para nós. Então, o primeiro, buscar em primeiro lugar, seguindo o arrependimento e a transformação, que aqui é o processo de santificação que nós chamamos. Viver pela lei do amor. Olha o terceiro ponto, que fica em destaque, bem grande. Jesus resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. E isso é essencial para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, alma e mente, e amar ao próximo como a si mesmo. Né? Mateus 22, 37 ao 40. Esse é o maior... Este amor não é apenas um sentimento, mas uma ação prática que se estende até mesmo aos inimigos, né? Mateus 5,44. Então nós começamos a entender, em primeiro lugar, o reino dos céus, o arrependimento e a transformação, e a lei do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Inclusive, para falar certinho, inclusive os nossos inimigos. Justiça, misericórdia e humildade. Olha só, os cidadãos do reino são chamados a viver um padrão de justiça que excede a mera aparência externa. Nós vemos isso, Jesus falando no Sermão do Monte, comparando os seus discípulos, os seus seguidores, aos fariseus. Ali, aqueles que estavam ali fingindo, sendo hipócritas em suas religiões, né, aos escribas e fariseus, dizendo, olha, se a justiça de vocês não exceder muito a dos fariseus e escribas, vocês não vão chegar no reino dos céus. Então ele traz aqui para nós essa realidade, né? Nossa justiça é uma justiça que excede a aparência, tem que ser uma justiça ativa, vivida. Fome e sede de justiça, ter um desejo profundo pela justiça de Deus em sua própria vida e no mundo, né? Então, só para reforçar, também um dos pontos lá do sermão, do caráter do cristão, a misericórdia, assim como receberam a misericórdia de Deus, devem também ser misericordiosos com os outros, perdoar. Tu foi perdoado? Tu perdoa. Humildade, pobreza de espírito, reconhecer a total dependência de Deus e que Jesus descreveu como o primeiro bem-aventurados os pobres de espírito, pois ele é o reino dos céus. Então nós temos que ter esse caráter aí, esse quarto ponto traz o caráter.
né, do cristão. Ser sal e luz. Nós temos pregado todos os dias isso. Os seguidores de Cristo devem ter uma influência positiva e transformadora no mundo. Não adianta tu querer ser crente só da boca para fora. Chega no trabalho, tu te transforma num monstro. Chega em casa, tu é uma pessoa ruim. Não lidar com os filhos, não lidar com o troco, não lidar com as contas. Tu tem que ser sal e luz, né? Sal da terra preserva o que é bom, né? E para dar o que? O sabor. Vai trazer o sabor de Cristo à sociedade, combatendo a corrupção moral. A corrupção é o apodrecimento moral. Tu é aquele que luta contra esse apodrecimento moral. Luz do mundo, demonstra o caráter de Deus através das boas obras, do modo que os outros possam ver e glorificar a Deus. Então os outros vão ver em ti aquilo que eles desejam de Deus. Tu vai ser a Bíblia que muitas pessoas, isso já dizia, vários homens de Deus falaram, mas eu vi isso na boca do Billy Graham, né? Tu vai ser a Bíblia que muitos homens vão ler, né? Então é isso ser sal e luz, né? A fé e a confiança em Deus. A fé é fundamental para a vida no reino. Não se trata apenas de crer em Deus, mas de confiar ativamente na sua provisão, soberania e promessa, mesmo em meio à incerteza e às dificuldades. Então, assim, ó, nós cremos, independente de como estivermos, nós cremos, certo? O sétimo, o perdão. Nós já falamos lá em perdoar, porque fomos perdoados, né? O perdão é a via de mão dupla. Aquele que foi perdoado por Deus deve, por sua vez, perdoar os outros. Jesus ensina na oração do Pai Nosso a pedir, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse princípio, em conjunto, forma um estilo de vida contracultural, que não se baseia nos valores desse mundo, poder, riqueza, egoísmo, mas nos valores eternos do reino de Deus. Queridos, isso fica muito claro, que é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de ver a vida, é uma nova forma de entender o Evangelho, e não é algo estático e pobre, pelo contrário, é algo para ser vivido. Aproveite essa aula 9, assista a ela várias vezes, faça perguntas, traga isso para o seu coração. Isso aí é bom porque é um remember aí do que a gente já viu no Sermão do Monte e traz princípios importantes, né, essenciais para a vida cristã que você deve carregar para vivê-la verdadeiramente. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine.